E aí galera, beleza? Eu sou Henrique Frank, 19º brasileiro a ter escalado o Monte Everest e criador do projeto 14.000+, a minha busca em ser o primeiro brasileiro a escalar as 14 maiores montanhas do mundo, as 14 montanhas com mais de 8.000 metros. Então, dividi algumas curiosidades aí que a galera vem me perguntando, eu vou tentar contar através dos vídeos. Então esse primeiro hoje vai ser sobre como o montanhismo entrou na minha vida, se é que teve um único momento. Mas antes de começar, eu quero te convidar para seguir o canal, acionar o sininho, se inscrever aí para dar uma audiência, a gente fazer bombar, contar para o mundo, que isso acaba sendo muito importante para tornar esses projetos possíveis. Então eu sempre acreditei que a minha história com o montanhismo tinha começado em 2012, quando eu fui escalar pela primeira vez. Mas na verdade eu fui compreender tudo isso mesmo quando eu comecei a fazer algumas palestras, conversar com as pessoas e daí a gente acaba buscando a memória, então para entender algumas coisas, porque sempre surge aquelas perguntas tipo, sempre foi um sonho, tu sempre quis fazer isso? Eu sempre achei que não era um sonho, mas quando eu comecei a buscar a memória, eu acho que a minha primeira lembrança de montanhismo tá lá em 1995, quando eu tinha só 6 anos de idade, em que acompanhei pelo Globo Esporte e todo domingo acordava, eu era uma criança que acordava cedo, madrugava, acordava mais cedo que todo mundo, e acabava que a minha companhia e até o resto da casa acordar era a TV. E lá em abril de 95, então, quando os primeiros brasileiros, o Waldemar Klevitz e o Mozart Catão, estavam fazendo a sua expedição ao Everest, então a busca aí dos primeiros brasileiros a conquistar a maior montanha do mundo, eu assisti pela TV. E assistia todo domingo, acabou virando uma rotina. Eu não sei dizer se passou todos os domingos exato, assim, mas eu lembro que eu vi vários episódios e aquilo me fascinou. Mas do mesmo jeito que aquilo me fascinou, eu meio que esqueci, porque eu morava em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, nunca tinha visto neve, sequer tinha saído do país. Acho que meus pais também, até então, não tinham saído do país, então era tudo muito distante, assim, achava que não era pra mim. Então, apesar de ter me fascinado e de certa forma dizer que eu gostaria de fazer aquilo, foi algo que ficou adormecido. E daí começa a minha história com a aventura, com a natureza e tudo mais, que foi quando eu ingressei no movimento escoteiro, foi quando eu tive os primeiros contatos, então, com esse mundo outdoor, então, que a natureza pode proporcionar. Então, no ramo Lobinho, que é o primeiro ramo do escotismo, tive os primeiros contatos assim, com sobrevivência, ele é todo ambientado na história do Mogli, então é muito sobre experimentar e aprender a fazer as coisas. Então eu sei que as minhas primeiras lições, por exemplo, de primeiros socorros, os primeiros nós que eu aprendi a fazer foram todos ali. E claro, depois as coisas evoluíram, passei pro ramo escoteiro, que é o segundo ramo do movimento, e paralelo a isso, na escola eu sempre pratiquei muitos esportes. Eu sou extremamente competitivo e adorava praticar esportes, eu precisava gastar energia, então eu praticava 4, 5 esportes. Eu joguei futebol, nadei, joguei vôlei, joguei handball, fiz atletismo, basquete, que depois se tornou ainda teve uma importância grande na minha vida. Então assim foi andando. E através do movimento escoteiro eu tive a oportunidade de participar de um encontro pan-americano. Então tinham mais de 8.000 pessoas de todas as Américas falando pelo menos 3 línguas, então aí inglês, espanhol, português, e eu fui até Foz do Iguaçu, eu tinha 11 ou 12 anos de idade. Na abertura do Jamboree eles chamaram então o Waldemar Klevitz para subir o palco e na hora voltou toda aquela memória dos anos anteriores. E quando eu tinha visto aquilo, eu corri pra frente, tirei uma foto com ele. Eu vou tentar pôr a foto aqui, mas como ainda os primeiros vídeos, vamos ver como é que são as habilidades de edição.
Se aparecer a foto é porque deu certo. E claro, mais uma vez, cara, tirei aquela foto, beleza. Mas aquele negócio, é pra poucos, eu sou só uma criança e meio que esqueci. Então aí minha vida seguiu se desenrolando, praticando esporte. Depois foi o esporte que me levou a Porto Alegre. Então, de maneira um pouco precipitada, quem sabe, né? Ou pelo menos antecipada, eu me mudei junto com o meu irmão para Porto Alegre para jogar basquete na Sojipa, um clube tradicional daqui, e foi assim então que eu vim morar e estudar em Porto Alegre. E então e nunca mais pratiquei nenhum esporte assim de aventura, propriamente dito, assim. Minha conexão com a natureza tem muito a ver com o escotismo, mas ela é tão forte que na verdade me levou a, na faculdade, procurar alguma coisa que tivesse conexão com isso. Então acho que um dos grandes motivos de eu ser engenheiro ambiental hoje é porque eu sempre tive essa paixão pela natureza e por estar na natureza. Depois então daí finalmente sim, no final da faculdade, depois de ter viajado, feito intercâmbio, no intercâmbio eu fui morar na Espanha, em Valência. Eu tive uma proximidade muito grande com a escalada, mas foi uma proximidade de ter chegado perto, mas não cheguei a praticar. Não sei exatamente porquê, não procurei, eu sou um cara meio envergonhado, então acabei não procurando a galera, mas aquilo me fascinava. Tinha uma parede gigante no ginásio da faculdade, tinha vários boulders espalhados pelo campus, mas eu não cheguei a experimentar. Mas foi durante o intercâmbio assim que eu voltei a fazer atividades. Então os europeus principalmente, eles têm muito a cultura de sair para caminhar, andar de bike na natureza. E eu, como dividi apartamento e fiquei muito amigo de alguns alemães, belgas, acabei sendo levado por eles. Então a gente fez várias saídas de bicicleta, caminhadas, seja na praia, seja no interior da Espanha, entre as videiras. Então eu lembro que aquilo me marcou bastante, assim, e me avivou. Quando eu voltei pro Brasil, então dois amigos, o Guilherme e o Eduardo, ou Ed, né, tinham começado a escalar por influência de um outro amigo e me convidaram para ir junto num sábado. Então eu acordei bem cedo e fomos no Itacolomi, que depois eu fui descobrir que é um dos berços da escalada aqui no Rio Grande do Sul. E cara, eu lembro que aquilo lá me fisgou. Eu escalei pouco naquele dia, porque quem já teve a oportunidade de escalar uma vez sabe que o primeiro dia é sempre difícil, porque a gente descobre alguns músculos que a gente nem sabia que tinha e acaba não conseguindo escalar muito. Mas aquela sensação de liberdade, adrenalina de estar pendurado só por uma corda, então ver o nascer do sol que a gente viu lá de cima, então é o conjunto, não é só a escalada, não é só conseguir se superar. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção é porque, como eu falei antes, eu sempre tive muito conectado com os esportes competitivos e eu sou extremamente competitivo. E a escalada se mostrou para mim que nunca quis competir de fato, nunca quis ser um atleta de escalada, no caso escalada competitiva, escalada esportiva. Eu fiquei fascinado porque na verdade era um esporte colaborativo, assim, que tu tava aquele momento sozinho, desafiando a si mesmo, e não interessa, os outros já tinham começado antes que eu, já tinham mais experiência, então eles escalavam melhor, óbvio, e não tem problema, eles estavam ali incentivando, tipo, vai lá, faz isso, faz aquilo, que é o que eu tento fazer com as pessoas que eu levo hoje. E então acho que o montanhismo para mim acabou se transformando isso, assim, é um momento onde só eu posso fazer eu me superar, e o desafio é comigo mesmo. Então a cada vez que eu vou escalar, o que eu busco é tentar ser melhor do que eu mesmo em relação à última vez e ajudar os outros a se superarem. Então é sempre colaborativo, eu acho que é isso que me fascinou. Então,
cara, era meu último ano de faculdade, eu estava muito envolvido com o trabalho de conclusão de curso, então virou a escalada minha válvula de escape. Então por um ano, praticamente, assim, eu escalei quase todos os finais de semana, ou o máximo de finais de semana que dava para escalar, junto com esses amigos. E daí em 2013 eu fui convidado a morar em Alagoas, que foi onde de fato assim, a minha escalada se desenvolveu, onde ela ficou intensa, porque é um estado super diferente do nosso, culturalmente muito diferente, e eu estava trabalhando demais, então eu precisava de uma válvula de escape, e a escalada acabou se transformando nisso. Eu precisava rodar 100, 120 km para chegar no pico de escalada, então fiquei amigo de algumas pessoas em Santana do Ipanema, que é onde tem o principal pico de escalada de Alagoas, e cara, acabou sendo um habitué aí frequentar essa cidade. E aos poucos eu participei de um encontro de escaladores do Nordeste, onde conheci mais gente de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, conheci gente de tudo que é lugar do Nordeste. Eu brinco que hoje eu conheço mais o sertão, o interior do Nordeste do que as praias, que é o grande chamariz, todo mundo vai pra lá por elas. Eu conheço, apesar de ter morado lá, conheço pouco, conheço muito mais os locais de escalada. Mas eu comecei a me identificar cada vez mais, evoluir muito mais, porque no momento que tu começa a trocar com pessoas diferentes, tu começa a evoluir, então uma te ensina uma coisinha, outra te ensina outra, a gente compartilha também o que sabe. Então até a hora que o calor ficou muito grande e eu decidi que queria experimentar a escalada em gelo. Só que na verdade como é que começou essa história de experimentar a alta montanha, experimentar a escalada de neve. Eu tinha ido para o Rio escalar com um amigo aqui do Rio Grande do Sul, com o Rael, e ganhei um livro da Karina, que é uma amiga que a gente tinha ficado na casa dela, e ela me entregou, que era o livro do Rodrigo Raineri. Eu tenho ele aqui, eu acho, vamos lá, tá aqui o livro. Opa. Tá aqui o livro do Rodrigo, ganhei esse livro da Karina e foi o livro que, sim, terminou de despertar. Então eu já tinha evoluído na escalada, eu já sabia viver pendurado, digamos assim, já estava mais acostumado e sabia que eu conseguia fazer aquele tipo de coisa e tinha guardado uma grana com o trabalho e tal. E daí precisei tirar férias no ano seguinte e decidi que era isso que eu ia fazer, que minhas férias iam ser dedicadas a fazer um curso de escalada em gelo, porque eu não tinha parceiros de alta montanha, então não tinha com quem ir experimentar sozinho, e eu sempre considerei muito perigoso, então sempre tive muito medo, que é algo muito comum em relação à alta montanha, que eu também tinha. Então eu decidi primeiro fazer um curso de escalada em gelo, então aproveitei as dicas do Rodrigo e procurei exatamente a empresa dele na época, a Grade 6, que acabaram sendo incansáveis, hoje são meus parceiros aí de escalada até hoje. E fui para Bolívia em julho de 2015 fazer o curso. O curso foi sensacional, assim, posso gravar um episódio aqui só sobre ele, mas eu divido ele em duas etapas, assim, os dois ou três primeiros dias que foram horríveis, e daí eu descobri que eu primeiro precisava aprender a adaptar meu corpo à altitude e para depois querer escalar na altitude. Então esses 3 primeiros dias foram muito difíceis, eu sofri bastante, e na verdade não é que eu foi sofrido, é que na verdade eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, eu ainda estava entendendo o que era aquilo lá, se eu de fato estava sofrendo, se era um processo normal. Hoje, assim, depois de ter tido outras experiências, eu sei que na verdade a minha aclimatação foi super boa. Eu tenho uma aclimatação muito boa, né? Então naquele dia na verdade eu estava mais assustado mesmo, apesar de quase ter desistido, assim. Teve uma noite que eu não consegui dormir e que eu prometi para mim mesmo que no dia seguinte eu ia embora, e ainda bem que eu não cumpri o que eu tinha prometido para mim mesmo. E continuei, e daí sim os dias seguintes foram incríveis. Cara, sensacional, tava junto com o Diego Plana e a galera que tava comigo lá, o Oswaldo, que era o nosso guia, nosso instrutor. Cara, foram incansáveis, e eu tive, quem sabe, a melhor primeira experiência
em outra montanha que eu poderia ter, tanto que quando eu voltei decidido que eu queria mais. No ano seguinte fui pro Aconcagua, e o Aconcagua assim foi um grande divisor de águas, foi quando eu disse, cara, eu quero sentir isso com ainda mais intensidade. Chamei o Carlos Santalena aí no fim da expedição, falei, Carlão, o que tu acha de eu ir pro Everest? Ele sentou para trás um pouco, a Areta estava junto, a Areta está indo pro Everest agora ano que vem, ano que vem não, esse ano, né, já estamos em 2021, e ele sentou para trás e falou, cara, dá para ir, mas tu precisa ganhar mais desenvoltura. Voltei para Arapiraca com essa ideia fixa na cabeça, sentei para conversar com o meu chefe. Ele falou, cara, que legal, então o que eu posso te ajudar? Daí eu falei, eu preciso aí de 2 meses de férias ano que vem e 1 mês de férias esse ano para treinar. Daí ele falou que não ia rolar, que era muito difícil, ele era só mais um gerente de uma empresa, ele trabalhava numa grande construtora, então não tinha como pedir pro dono. E então ele também era funcionário e não tinha como me dar 3 meses de férias. Então eu falei que ia construir um projeto e ia ver o que dava. Então meu objetivo era chegar em abril, isso nós estávamos em janeiro, era chegar em abril com um projeto. Chegou em abril, não tinha projeto, já tinha tentado conversar com algumas empresas, elas tinham dito que não iam me patrocinar. E daí em abril eu sentei e fiz as contas. Eu falei, cara, se eu for demitido, se eu vender tudo que eu tenho e voltar a morar na casa dos meus pais, pegar seguro-desemprego, pegar, cara, tudo que FGTS, tudo que tiver de recurso disponível, eu consigo ir. E daí eu decidi então, cara, se eu consigo ir com recurso próprio, ano que vem eu vou pro Everest. Pedi demissão, então fui, claro que negociei de certa forma, fui demitido em julho, coloquei tudo que entrava dentro do meu carro, sendo que eu precisava trazer 2 malas gigantes só de equipamento de montanha, a minha bicicleta que eu falei que eu ia trazer junto de qualquer jeito. Então imagina que para um Onix não sobrou muito espaço. E daí coloquei o que deu dentro, o resto eu vendi, saí do meu apartamento e vim embora. Parei em São Paulo, deixei o carro na casa de uma amiga, da Nath, e embarquei para Bolívia, fiz a minha expedição para o Sarrama. Em 2018 eu fui para Everest, isso é história, a maioria das pessoas já conhecem, mas estou me preparando aí para contar em mais detalhes essa história aí, como eu larguei o emprego e como o montanhismo acabou virando uma história de empreendedorismo para mim, mas isso é conteúdo aí para um próximo episódio. Então, espero que vocês tenham gostado. Para mim é um grande desafio sentar na frente da câmera e conversar com vocês. Então, para me ajudar a fazer, contar ainda mais histórias, compartilhar o que eu aprendi na montanha, tanto o que eu aprendi para a vida como o que eu aprendi de técnica. Então, conto com vocês, conto com os comentários. Se inscrevam, compartilhem, me ajudem a contar para o mundo o que eu estou fazendo. E assim vocês vão me ajudar a tornar o projeto 148000 realidade. Então, galera, muito obrigado, ativem o sininho e semana que vem espero estar de volta aí falando sobre segurança, riscos e equipamentos que eu uso para mitigar os riscos. Valeu, grande abraço.